Boa noite, meus irmãos, tudo bom com vocês? Vamos lá, mais uma pastoral, nosso estudo devocional do Catecismo de Heidelberg. Durante esses dias de confinamento, de reclusão, que não podemos estar realizando os nossos trabalhos regulares, no templo. Então, nós temos meditado esses dias sobre o Catecismo de Heidelberg durante as semanas. E hoje nós vamos à pergunta de número 8, Como os irmãos que têm acompanhado bem devem lembrar, nós estamos na primeira parte do catecismo que fala sobre a miséria do homem, o estado de miséria do homem. Recapitulando, estamos aí no terceiro domingo, no que diz respeito à estrutura do catecismo, e nós vimos a pergunta 7 na semana passada e a pergunta de número 6. A pergunta de número 6 é: então Deus criou o homem tão mau e perverso? E a resposta é: de modo algum. Deus criou o homem bom e nós sabemos disso. A pergunta de número 7 é: de onde vem então essa natureza corrompida do homem? E a resposta: da queda e da desobediência dos nossos primeiros pais. Então aí vem a pergunta de número 8. A de número 6 identifica que Deus não criou o homem mau. A de número 7 identifica o momento em que o homem se torna mau. E a de número 8, ela vem reforçar o entendimento de que este mal, ou esta incapacidade de fazer o bem, ela se estende a toda a humanidade. A pergunta de número 8 diz o seguinte: somos então tão corrompidos que somos totalmente incapazes de fazer qualquer bem e inclinados para todo mal? Veja, o âmago da questão é: será que de fato esta depravação ela se estende completamente? Nós usamos o termo dentro da teologia reformada, depravação total, justamente porque entendemos que o ser do homem é completamente corrompido e também porque essa corrupção se estende por toda a criação. E a pergunta número 8 ela vem reforçar esse entendimento da extensão desta corrupção. Muitos homens podem se perguntar, e muitas pessoas certamente se perguntam sobre a condição do homem, ou se é possível para o homem fazer o bem. E essa é uma questão que realmente é difícil e certamente muitas pessoas sinceras e honestamente têm se questionado: será que ninguém pode fazer o bem, ou ninguém deseja fazer o bem dentro de toda a humanidade, mesmo entre aqueles homens que não professam a fé cristã? Por muitas vezes nós temos observado boas ações, e serviço social, engajamento social, e essa pergunta pode nos surgir: será que ninguém pode fazer o bem? Justamente a resposta da pergunta de número 8 ela vem dizer que sim, nós somos corrompidos e que nós não podemos fazer nada que glorifique a Deus ou algo bom, a menos que nasçamos de novo pelo Espírito Santo. Mas aí nós não adianta apenas apegarmos a opiniões e a observações, nós precisamos olhar o texto. Não é apenas o que nós observamos acontecendo no mundo que vai nos fazer entender. Na verdade, a Escritura vai nos trazer entendimento e nós vamos então observar o cumprimento da verdade bíblica na criação. Nós temos o primeiro texto que está arrolado aí na questão, que inclusive eu botei a questão e as referências no vídeo. Estou melhorando aí como editor de vídeos, a gente vai aprendendo. E a primeira referência é o texto de Gênesis, logo após a queda no capítulo 3, no capítulo 6, no versículo de número 5, nós vamos ter a seguinte expressão: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e veja bem, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E aí vem um momento em que o Senhor se arrependeu de ter formado o homem, que é do versículo 6 em diante,
Mas o texto nos dá a entender que a perversidade estava sobre a humanidade, e isso de forma contínua. Logicamente, nós vamos encontrar mais adiante no versículo 8 o homem, que é Noé, né? E a expressão que se vincula à pessoa de Noé: Noé achou graça diante do Senhor. Muitas pessoas poderiam dizer: no meio de uma nação corrompida, nós temos um homem bom, não é? Mas aí eu acredito que esse é mais um ponto para reforçar a resposta à pergunta número 8. Foi graça da parte do Senhor para Noé, né? Ele serviu a Deus, né? Era um homem justo e íntegro e achou graça diante do Senhor. Dificilmente, ou certamente, muitas pessoas podem pensar desta forma, que o fato de Noé ser justo e bom fez com que ele fosse salvo, mas é um equívoco pensar desta forma. Não é um equívoco nós pensarmos que o homem ele pode ser bom ou fazer o bem, haja vista a situação da queda. Por isso eu peço que os irmãos vejam também o capítulo 8 de Gênesis, ao versículo 21, que está escrito: Aí o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Noé, este homem que é usado por Deus para salvar a criação, também a humanidade, e recomeçar, nós vamos encontrar mais adiante no texto de Gênesis como ele peca contra Deus, como ele se embriaga, como ele amaldiçoa seus filhos, ou um de seus filhos. Então, sim, a corrupção ela se estende por toda a humanidade. Mesmo os homens aos quais o Senhor lhes dá graça, eles são pecadores, e essa corrupção se estende por toda a humanidade. Mas aí o ponto central a respeito dessa malignidade que se estende na humanidade é que nós vamos encontrar em Noé algo diferente. Ele pode fazer o bem e faz fatalmente o mal ainda, mas ele pode fazer o bem. A questão diz a respeito de toda a humanidade se o homem, a não ser pela condição colocada na resposta, que nasceu de novo, na verdade o homem que não nasceu de novo, ele pode fazer o bem, ou todo o desígnio do seu coração é sempre mal. Nós vamos entender à luz das Escrituras que tudo que o homem faz por conta própria, por causa do seu estado de corrupção, isso não é agradável a Deus. Na verdade, o texto de Isaías, no capítulo 64, versículo 6, vai dizer exatamente isso, que as nossas melhores obras, elas não passam de trapos de imundícia. Tudo que nós temos, o que podemos fazer de melhor, não tem valor algum. Na verdade, é reprovável pelo Senhor. As nossas melhores ações, as nossas melhores intenções, toda a nossa devoção, se isto e está a parte do novo nascimento, ou não é aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus, não tem valor algum. Na verdade, é odioso ao Senhor. A tudo que o pecado toca, torna-se então odioso a Deus. E isso nós não podemos ignorar, Esta é a grande dificuldade, ou é o real problema de toda a humanidade no que diz respeito à comunhão com Deus. Esta comunhão que é rompida após a desobediência, após o pecado no Éden. Um homem que convivia em perfeita harmonia com o seu Criador, agora há uma barreira entre ele e o seu Criador. Ele não é benquisto na presença do seu Criador, ele é expulso do jardim que o Senhor havia feito. Então, ele não pode mais agradar a Deus. Veja a diferença entre o relacionamento de Adão e Eva antes da queda e a própria relação do Senhor com os seus santos profetas depois da queda. Quando eles olham para o Senhor, quando eles têm a visão do Senhor no seu trono, eles lançam-se em terra, eles cobrem o rosto, o povo fica aterrorizado na presença do Senhor, porque não
pode estar na presença do Todo-Poderoso, daquele que é sempre santo e eternamente santo. A sensação é: morreremos, estamos perdidos, porque não podemos suportar a presença do Senhor. Não é? Nós não podemos, a impiedade, a malignidade, ela não pode estar na presença do Senhor. Não é? Então esse é o real estado, a nossa real condição após a queda. E justamente por conta disto, a expressão que é posta no versículo 8 tem fundamental importância, a não ser que nasçamos de novo. É possível que muitas pessoas acreditem que a vida cristã, ou a nossa caminhada cristã, ela se resume a uma nova forma de viver, ou a se enquadrar em uma série de normas, uma série de regras. Na verdade, não duvido que ainda em nosso meio existam muitas pessoas que pensem desta forma: nós vamos cumprir algumas regras da igreja e assim seremos aceitos. Ou nós vamos mudar a nossa forma de viver e seguir as normas da igreja, porque assim seremos salvos. Ignora-se completamente a necessidade do novo nascimento. Nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo falando a um dos homens mais importantes dentro do sistema religioso, né, na sua época, e o Senhor Jesus Cristo vai dizer a ele, né, no capítulo 3 de João: importa-vos nascer de novo. Isso é fundamental para a vida cristã. A verdade é onde a vida começa, o novo nascimento. Se nós não nascemos de novo, se o Espírito Santo não habita em nós, pouco importa se nós fazemos boas ações, se, como muitas pessoas que não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas podem afirmar sim: eu faço bem, eu sou fiel, eu tenho cuidado com os meus filhos, eu amo a minha esposa. Muitas pessoas podem afirmar sim. Eu me lembro muito bem, na verdade, das palavras de meu professor de teologia do Antigo Testamento, pastor Paulo, quando ele diz, e isso foi assim, sou crente a vida toda, né? Mas às vezes falta um pouco de entendimento, na verdade, né? Quando ele disse isso na sala de aula, eu fiquei: poxa, porque eu nunca pensei nisso? Não é? Satanás, justamente foi essa expressão que ele utilizou, ele não é inimigo da moral, ele não é inimigo da ética, ele não é inimigo dos bons costumes. E ele disse justamente isso: e se necessário for, ele vai usar inclusive isto, a moral, a ética, os bons costumes, e vai usar estas coisas para que você não confie, não entenda a sua necessidade de Cristo, rejeite a Cristo. Lembre-se como o jovem rico fez, né? E, Senhor, desde minha mocidade eu tenho observado todos os mandamentos. Senhor Jesus Cristo, então vende tudo que tem e me segue. Não é? O ponto fundamental é este: o novo nascimento é que é o cerne da vida cristã. Nós não, e eu digo isso com muita frequência, talvez os irmãos já estejam cansados de saber, nós não guardamos os mandamentos do Senhor para sermos salvos, mas porque nascemos de novo, porque fomos salvos, porque somos alvos da graça de Deus, porque entendemos pela sua palavra que estávamos perdidos e Ele nos amou. E então nós buscamos manifestar a nossa gratidão, e não pagar um preço, mas manifestar a nossa gratidão e o nosso amor e o nosso serviço a este que nos comprou e nos redimiu. Então nós fazemos a sua vontade, porque é boa, porque é agradável, e não porque é um preço que nós precisamos pagar para encontrarmos graça e salvação. Nós encontramos graça e salvação, Ele nos alcançou e agora nós vivemos para a sua glória. Essas nossas obras, melhores obras, que são trapos de imundície, e aí nós não podemos nos esquecer disso jamais. Por que nós nos tornamos novamente
aceitáveis na presença de Deus? Por que nós nos congregamos dominicalmente? Por que nós agora não somos mais inimigos, odiados por causa da nossa malignidade? Aí nós entendemos justamente o papel central do nosso mediador. O Espírito Santo, ele nos dá nova vida em Cristo. Nós somos unidos ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos assentados à direita do Pai. Por causa de Cristo. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo nos une a Cristo. Esta é a mesma imagem que nós encontramos no exemplo da videira. Nós estamos unidos à videira verdadeira, não é? E o ramo não tem vida por si só, ele não frutifica por si só. Entenda isso. Você não pode produzir obras e boas obras e bons frutos se não estiver ligado àquele que é a fonte da nossa vida, a nossa nutrição, a nossa força, Cristo. Olharmos e reconhecermos o nosso estado de miséria não é meramente a autoflagelação ou vontade de se humilhar e sofrer. Não necessariamente. O mais importante nisto é que nós contemplemos a glória do nosso Redentor, que quando não tínhamos nada, ele nos deu vida. Quando éramos dignos de condenação, ele tomou sobre si a nossa condenação e nos tornou aceitáveis na presença de Deus e aperfeiçoou as nossas obras por intermédio dele mesmo e do seu sacrifício. Em pensar que agora nós somos amados por Deus como filhos, podemos estar na sua presença, que ele ouve as nossas orações como um pai. E nós oramos em nome de Jesus justamente por isso, porque confiados nos méritos de Cristo. E sabemos que o nosso Deus, como um pai, ele não nega ao seu filho as coisas boas, as boas dádivas. Não é pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo. Isso deve certamente humilhar todo homem que acredita que por ser alguma coisa ou por ter feito algo, ele se sinta no direito de exigir algo de Deus. E nós temos visto aberrações nas igrejas por conta disso. Você fez um compromisso, agora Deus lhe deve. Você não pode fazer nada que seja bom, que seja agradável. Não há nada que você possa oferecer a Deus. Agora, se não formos aperfeiçoados por Cristo, se não nascermos de novo, perceba, é o próprio Deus quem nos dá isso. Nós não temos o que barganhar com o Senhor. Ele nos deu vida. Vivamos para a sua glória. Vivamos, guardemos os seus mandamentos, amemos a sua santa lei. E este é o cerne da vida cristã, nascer de novo. Nascer de novo. Não é aprender uma linguagem, não é aprender cânticos, não é aprender uma forma de se vestir, não é fazer parte de um grupo social, é nascer de novo. E as características de quem nasceu de novo, elas são postas na própria Escritura, né? Amar a Cristo, guardar os seus mandamentos, e não apenas isto, amar a lei de Deus, né? É possível que as pessoas consigam se adequar às normas, mas há evidências, os frutos evidenciam que nós estamos unidos a Cristo. O amor pela sua palavra, o desejo de estar em comunhão com Ele, em oração, estas evidências apontam que nós nascemos de novo, que o Espírito Santo de Deus habita em nós e que nós, mesmo ainda sofrendo efeitos do pecado que habita em nossa carne, agora nós podemos desejar o bem por causa de Cristo. Nós podemos ter boas obras e agradar ao nosso Pai Celeste por causa de Cristo, né? A Ele toda a glória, agora e eternamente, o nosso Redentor, o nosso amado. Na verdade, a fonte de toda a nossa riqueza. Se tem algo de valor que nós podemos ter nesta terra e que se estende por toda a eternidade, certamente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pertencermos a Ele
é o nosso maior e o nosso único verdadeiro bem. Que o Senhor nos enche os corações de alegria com esta rica esperança, esta mensagem que manifesta o grande amor do nosso Deus por nós, meus irmãos? Então, um forte abraço meu, de toda a nossa casa, que o Senhor vos abençoe. Volto a enfatizar havendo necessidade, meus irmãos, não deixem de nos procurar, os presbíteros, os diáconos, não deixem de orar pela nossa igreja, de orar uns pelos outros. Não permita que esse afastamento físico seja também um afastamento espiritual. Não permita que as muitas atividades caseiras, que tantas pessoas reclamando do tédio e têm usado seu tempo para assistir séries e uma série de outras coisas, mas aproveite esse tempo, se é que você tem tido, para aprender mais de Deus, para estar perto da sua família, para ler a Bíblia com eles, para orar com eles. Que o Senhor nos abençoe e continue orando para que o quanto antes nós possamos retornar à comunhão dos santos e juntos possamos celebrar o nosso Senhor, cultuar o Deus da nossa salvação. Um forte abraço a todos, que o Senhor os abençoe.